Olá, pessoal! Eu sou a professora Josiane Louvera, leciono Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais. Eu estou com vocês aqui hoje no portal dos concursos para convidá-los para vir fazer parte da nossa turma para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então vem com a gente, mas antes, inscreva-se aqui no canal. Você não se inscreveu ainda? Inscreva-se agora. Inscreva-se aqui no canal. Vai lá e toca no sininho, curte, comente e compartilhe com todos os seus amigos essa aula e todas as demais. Lembre-se de um detalhe, você está aqui com mais de 1h30 de aula de Direito Penal gratuita. Gratuita, então isso é uma troca. O portal dá para você o conteúdo e você então, em troca, compartilha. Curta, comenta, toca o sininho, se inscreva. Por quê? Quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, quanto mais pessoas vierem através de você, mais aulas gratuitas vocês terão por aqui, não é isso? A gente dá aula para vocês, em contrapartida, você vem com os seus amigos acessar, se inscrever no portal dos concursos. Então você vai estar com uma equipe que quer o seu sucesso, que quer a sua aprovação. Então não tem outro curso, vem já pro portal. E hoje eu estou com vocês aqui no portal dos concursos para falarmos de Direito Penal para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom, todos vocês sabem que esse é o primeiro concurso da PEMERGE que vai cair Direito Penal, né? Nos concursos anteriores nós não tínhamos Direito Penal no conteúdo programático, assim como não tínhamos Direito Processual Penal, não tínhamos Direito Administrativo, e agora você vai ter várias disciplinas relacionadas ao mundo jurídico no seu programa, no seu conteúdo programático para o seu próximo concurso. O que é muito bom, né? Porque olha só, como ser PM no Rio de Janeiro sem ter o mínimo de noção de direito penal? Como eu costumo dizer, o Rio de Janeiro não é para amadores, né? Nem muito menos para PM amador. Então, nada mais justo do que no concurso da PM você ter a matéria de direito penal, de direito processual penal, direito administrativo, entre outros. Mas, bom, como você provavelmente nunca viu direito penal e agora vai ver pela primeira vez, nós vamos começar a falar sobre direito penal de uma forma bem básica, bem tranquila, aquela linguagem que é para você entender, que é para você começar a ter uma noção de como estudar o direito penal. Por quê? Porque é comum que numa primeira aula de direito penal a gente comece falando o conceito de crime, a gente fale do princípio da legalidade, comece já diante disso. E às vezes eu digo assim para o meu aluno, olha só, vamos falar do princípio da legalidade estrita do direito penal? Abra aí o artigo 5º, inciso 40. Abra aí o artigo 5º, inciso 39. Da Constituição Federal. Agora abra o artigo 1º do Código Penal. Aí o meu aluno, que nunca viu direito na vida, que nunca pegou uma legislação para ler, ele não sabe nem como olhar aquilo e ler para mim. Então, nós vamos aprender isso na aula de hoje. Por quê? Porque eu quero que você saiba como que você vai estudar, que você saiba como que você vai ler. Eu tenho o hábito de, nas minhas aulas, inclusive, falar assim, lê o artigo aí 155 para mim, vamos ler o artigo 5º, e aí eu vou falando para os meus alunos o que eu quero que eles leiam. Só que na maioria das vezes, o aluno não sabe o que é artigo, o aluno não sabe o que é inciso, o aluno não sabe o que é parágrafo, o aluno não sabe o que é a linha. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ter essa conversinha sobre tudo isso, para a gente saber como começar a estudar. Então, outra coisa que eu costumo dizer para os meus alunos sempre, cuidado, você vai ser um policial militar, então você tem que saber falar, não é isso? Saber falar os crimes, saber falar a situação que você vai fazer a ocorrência, você saber falar sobre aquilo. Então, veja bem, só para que você saiba, você, policial militar, quando encontrar alguém praticando uma infração, você não vai prender ninguém em flagrante. Sabe por que você não vai prender ninguém em flagrante? Porque não existe flagrante, existe flagrante. Então, uma coisa que você precisa saber, porque olha, dói nos nossos ouvidos. Quando a gente escuta alguém, mas prendi em flagrante fulano de tal.
Não prendeu ninguém em flagrante, porque flagrante não existe. Existe flagrante, tá? Outra coisinha que a gente precisa falar sempre que acontece no dia a dia. Não existe estupro, existe estupro. Então é estuprar alguém. O crime não é estrupar, o crime é estuprar. Então, esses detalhezinhos que parecem uma bobagem, no dia a dia, a gente ouve as pessoas falarem errado. A gente escuta policiais falando essas expressões de forma equivocada. Então, tem que ficar atento ao que efetivamente está escrito. Quer ver um outro erro comum também? Quando a gente lê um crime, por exemplo, crime de furto, artigo 155 do Código Penal, ele diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí sabe como é que eu falo assim pro meu aluno? Lê aí para mim o artigo 155. Aí o aluno vem e fala assim, ó, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Errado. Não é outrem, é outrem. Outrem de outra pessoa, outrem de terceiros, entendeu? Então é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E não subtrair para si ou para outrem, entenderam? Então, atenção para esses detalhes, tá? Ah, mas isso é aula de penal ou é aula de português? É os dois juntos. Sabe por que é os dois juntos? Porque essas bobagens são erradas quando no dia a dia você lida com essas situações. Parece bobagem, mas quando a gente entra em sala no primeiro dia de aula, que ninguém viu penal na vida, ele não sabe nada disso. Ele fala, fulano foi estuprado, alguém foi preso em flagrante, ou subtraiu para si ou para outrem. Tudo errado, tudo errado. Então é estupro flagrante e não é outrem, é outrem, tá claro? Bom, nós vamos falar como a gente vai aprender a ler os artigos. Então, eu vou pôr aqui no material para vocês o artigo, para você ter uma noção do que eu estou falando, ok? Eu vou botar aqui na telinha para vocês. Olha só, um artigo, quando a gente for estudar a lei, ele vai se dividir em artigo, que é o caput, a cabeça do artigo. E alguns artigos, ele não tem só o caput, ele não tem só a cabeça, ele é dividido em parágrafos, incisos e alíneas, tá? E aí nós vamos entender como é que isso funciona. Olha aqui, exemplo disso. Nós temos aqui o artigo 100 do Código Penal, tá vendo? Artigo 100. O artigo 100 vai dizer pra gente: a ação penal é pública, salvo quando a lei a expressamente a declara privativa do ofendido, ok? Isso aqui é o caput do artigo 100. Caput significa, é a cabeça do artigo 100. Quando você olha abaixo do caput, tem aqui, ó, parágrafo 1º. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de parágrafo. Parágrafo 1º. Como é que se lê parágrafo? Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Não existe parágrafo 1, tá, gente? É parágrafo 1º. O artigo, ele diz assim, ó. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do 10º, a gente não fala artigo 10º, aí a gente fala artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13, mas até o 9º é 1º, 2º, 3º, a mesma coisa em relação ao parágrafo. Parágrafo 1º, 2º, 3º, até o 9º. Quando chega no 10, parágrafo 10, tá? Posso falar parágrafo 10º? Pode, mas o comum é falar parágrafo 10, tá ok? Quando a gente fala em cabeça, portanto, do artigo, é o caput, é onde vai estar escrito o quê? Artigo 100 do Código Penal. CP é o Código Penal. E aqui vai ser o parágrafo 1º do Código Penal. Alguns artigos têm diversos parágrafos, como é o caso do artigo 100, que tem aqui, ó,
parágrafo 2º, parágrafo 3º, tá vendo? Outros artigos não tem tantos parágrafos assim. Alguns só tem um parágrafo. E quando ele só tem um parágrafo, ele vem escrito parágrafo único, ok? Então, o artigo aqui, ó, artigo 121 da, artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. Isso aqui é o caput do artigo 21. Como esse artigo só tem um parágrafo, ele não vem com o símbolo do parágrafo, tá vendo? Como quando a gente tem mais de um. Quando a gente só tem um parágrafo, ele vem com a escrita por extenso, parágrafo único. Quando vem escrito quando o legislador só traz um parágrafo, ele vai por extenso escrever parágrafo único e não vai colocar o sinal de parágrafo, tá claro? Alguns artigos, além de parágrafos, eles têm incisos e alíneas. Como que a gente enxerga esses incisos e essas alíneas, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, exemplo, artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal, ó, artigo 7º. Essa é a cabeça do artigo, é o caput. Tá vendo? Esse é o caput. Aí ele coloca assim para você: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Tá vendo o número romano aqui? Isso aqui é o quê? Inciso. Inciso primeiro. Isso aqui é o inciso. Tá vendo que tem uma letrinha aqui? Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Isso aqui é a linha. Então, o artigo 7º, ele tem o caput, ele tem inciso e ele tem alíneas. Aí tem a linha A, tem a linha B, a linha C, a linha D. E aí ele prossegue, tem inciso 2, a linha A, B e C. Aí vem parágrafo 1º, tá vendo? Parágrafo 2º. A linha A, B, C e D do parágrafo 2º. Como que a gente lê isso? A gente vai ler esse artigo dizendo, quando o professor da sala pede para você ler, ele vai dizer, leia para mim o caput do artigo 7º, mas você vai ler a cabeça do artigo. Agora lê o parágrafo 1º, aí vai ler o parágrafo. Lê o inciso 1 do caput, porque é artigo 1º, artigo 7º, inciso 1. Agora, lê a linha A, a linha B do inciso 1 do artigo 7º. Então, é assim. Então, é por isso que eu estou mostrando para vocês como que se faz a leitura dos artigos. Porque, às vezes, o aluno está lendo assim, essa lei define de acordo... Aí, quando chega lá, encontra o símbolo do parágrafo, não sabe dizer que aquilo ali é parágrafo. Por quê? Porque não tem a noção de como ler aquilo. Então... Como que a gente vai estudar? A gente vai estudar o seguinte, nesse primeiro momento, a gente vai aprender a ler a legislação, a ler o código. Então, como que é feita a leitura? Artigo 1º, exemplo, né? Artigo 1º do Código Penal, exemplo. Quando encontra isso aqui, a gente está diante de um caput, a cabeça do artigo, ok? Aí, esse artigo, não é o caso, mas como isso aqui é um exemplo que nós estamos vendo, ele pode ter parágrafos. Aí vem parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e assim sucessivamente. A gente chama isso aqui de parágrafos. Quando só tem um parágrafo, a gente vai chamar de parágrafo único. Ok? Quando tem incisos, ele vem em números romanos, 1, 2, 3, e aí a dificuldade vai ser você saber os números romanos, tem que saber, né? E assim sucessivamente. Isso aqui é chamado de incisos. E nós temos as letras do alfabeto simbolizando o que a gente vai chamar de alíneas. Ok? Então, essa é a forma de estudar, é a forma de falar.
artigo, primeiro lê o caput, então só vai o que está no artigo. Lê os parágrafos, se for um parágrafo só, parágrafo único. Se tiver incisos, numeração romana. Se tiver linhas, são as letras do alfabeto, ok? Agora, aproveitando para falar, olha, o artigo 213 do Código Penal, exemplo, ele trata de qual crime? Só para a gente não perder o costume e falar certinho. Estupro, tá vendo? O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele vai tratar de qual assunto? Prisão em flagrante. Então, se escreve flagrante, tá claro? Flagrante. É assim que se fala, é assim que se escreve, ok? Outro detalhe que nós vamos verificar aqui. Quando você estuda os crimes, você vai ter os crimes na forma simples, que normalmente é o que está no caput do artigo, ok? É o que está no caput do artigo. Então, exemplo disso, vamos lá, artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal, ele trata do crime matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos, ok? Então, o crime matar alguém é o crime de homicídio, que está no artigo 121 do Código Penal. O caput do artigo 121 do Código Penal é o homicídio na sua forma simples. A gente chama de crime na forma simples, de crime básico, é o tipo básico do crime. Por quê? Porque é o tipo penal e sua pena. Acontece que, a depender da forma que o agente praticar o crime de homicídio, o legislador altera a pena desse crime. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém pratique um homicídio mediante tortura, mediante asfixia, mediante emprego de meios cruéis, ou mata alguém por motivo torpe, mata alguém por motivo fútil. Quando a morte se dá nessas hipóteses, a pena deixa de ser de 6 a 20 anos e ela passa a ser de 12 a 30. Então você percebe que o próprio legislador alterou a pena do infrator. Já vem uma pena maior. Então, isso significa que, se no próprio tipo penal aquele crime que já estava ali previsto, em razão de ser praticado de alguma forma diversa ou em razão de algum motivo diverso, ele vem com a pena alterada pelo próprio legislador, a gente diz que não é mais o tipo penal básico, e sim é o tipo penal qualificado. Isso é uma qualificadora. Então, no artigo 121, nós vamos ter lá o parágrafo 2º, tá? Que é o que a gente vai chamar de qualificadora do crime de homicídio. Por que a gente vai chamar de qualificadora do crime de homicídio? Por um motivo muito simples, porque o próprio legislador já vai trazer para a gente a pena do crime devidamente alterada. Então, no artigo 121, parágrafo 2º, o legislador vai dizer que, se o crime ocorrer em uma daquelas hipóteses dos incisos, tem lá os 6 incisos. Se você abrir seu Código Penal aí, você vai ver isso que eu estou colocando aqui para vocês. Se você abrir o teu Código Penal, você vai ver que o legislador vai trazer lá esses 6 incisos. Ele vai dizer a hipótese do crime. Então, ele vai dizer matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Aí, no parágrafo 2º, ele vai dizer se o homicídio é praticado. Ou seja, se o crime de homicídio for cometido. Ele vai dizer se o homicídio é cometido
Ó, ele vai dizer isso. Aí ele vem lá, no inciso 1, mediante paga promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Vai estar escrito isso lá. Ou ele vai dizer assim, ó, por motivo fútil. É o que vai dizer o legislador no inciso 2. No inciso 3, ele vai dizer com emprego de veneno, com emprego de fogo, ó, veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum, ou ainda mediante traição, emboscada, como de traição, emboscada, ocultação, então também vai aumentar, vai ter a pena maior. Ou diz no inciso 5, para assegurar a execução, ó, para assegurar a execução de outro crime, por exemplo. E tem outros motivos lá. O inciso 6 é quando a gente está diante do feminicídio, que é quando o crime é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E o inciso 7 é o que a gente vai chamar de homicídio funcional, porque é quando o crime é praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição, que são os funcionários da segurança pública. Nessas hipóteses, o crime de homicídio, ele passa a ter uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. O que você viu aqui? Olha só. Aqui a gente vai ter o homicídio chamado de homicídio simples. No caput, a gente tem o homicídio simples, ou tipo penal básico. É o que a gente tem aqui no caput do artigo 121. E quando a gente vai ter o homicídio qualificado, quando o crime de homicídio for praticado por um desses motivos aqui, ou de uma dessas formas aqui. Como que a gente sabe que é qualificado? Porque a pena do crime deixa de ser de 6 a 20, ela passa a ser de 12 a 30. O próprio legislador altera a pena. Então aqui a gente vai ter o homicídio qualificado. Então eu quero que você entenda o que vem a ser uma qualificadora. O que é uma qualificadora? O crime ele é qualificado quando o legislador ele altera a pena do tipo penal básico. Você veja assim, se é só matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Mas matou alguém com emprego de veneno, qualificado, a pena passa a ser de 12 a 30. Você percebeu que o próprio legislador já traz uma pena maior? Se o próprio legislador já traz uma pena maior, a gente está diante de quê? De um crime qualificado. Qualificado porque a pena é aumentada pelo próprio legislador. O juiz não pode condenar alguém por crime de homicídio qualificado numa pena de 6 a 20. Ele vai ter que ter uma pena intermediária entre 12 e 30, mas nunca entre 6 e 20. Vai ser entre 12 e 30, entenderam? O mínimo, a pena base já tem que ser pelo menos o quê? 12 anos. Não pode ser menos de 12. Por quê? Porque a pena mínima já é de 12 anos. Então a gente tem um homicídio qualificado. O que eu quero dizer para vocês? Que o crime, ele pode ser previsto, né? Na sua forma simples. Então, a gente já viu como que lê. Artigos, incisos, parágrafos. Aí agora a gente vai ver só. O crime, ele pode ser previsto na sua forma simples. Ele pode ser na sua forma qualificada. Ele pode ser majorado. Majorado significa causa de aumento de pena. Ele pode ser minorado, chamado de minorante, que a gente pode chamar de redução
ou causa de diminuição da pena. Então, as minorantes são causas de diminuição de pena, redução de pena. E a majorante, causa de aumento de pena, que são majorantes. As majorantes você pode chamar de crime circunstanciado. O roubo circunstanciado é o roubo com aumento de pena. Roubo majorado é o roubo com aumento de pena, tá claro? Então, o crime, ele pode ser previsto na forma simples, na forma qualificada, na forma majorada, na forma minorada. O que é um crime na forma simples? É aquele tipo penal básico, o que está no caput do artigo. O que é um tipo penal qualificado? É aquilo que nós acabamos de ver no crime de homicídio, é quando o próprio legislador ele já traz uma pena maior para o crime em razão de algum motivo ou em razão de alguma circunstância fática, tá claro? E o que é uma causa de aumento? O legislador ele pode trazer para um crime situações fáticas que, se ocorrer naquele caso concreto, o juiz aumentará a pena ou diminuirá a pena. Aqui no próprio crime de homicídio, nós vamos ter as causas minorantes, as causas atenuantes, as causas majorantes. Então, olha só, simples. Exemplo. Artigo 121, caput do Código Penal. É um exemplo de crime na sua forma simples. Crime na forma qualificada. Exemplo. É o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Agora, por exemplo, homicídio com causa de diminuição de pena, com minorante. O artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, vai ter uma causa de diminuição de pena, porque ele vai dizer o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode, olha a expressão que o legislador usa, reduzir a pena, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Percebe que o legislador disse o quê? Se o motivo do crime for relevante valor social ou moral, ou se o motivo foi porque ele estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode, olha o que o juiz pode fazer, ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Quando ele diz reduzir a pena, o que o legislador trouxe aqui? Ele trouxe uma causa de redução ou de diminuição de pena. Então, o homicídio, quando praticado por um desses motivos aqui, é um homicídio chamado de homicídio minorado, com causa de diminuição de pena ou redução, a gente chama de homicídio privilegiado. Gente, existe algum privilégio em praticar um crime? Óbvio que não. Ainda mais se a gente está falando de um crime de homicídio, que é o matar alguém, né? Mas quando você encontra no próprio texto do tipo penal uma causa que faz com que o juiz diminua essa pena, a gente vai apelidar esse crime de crime privilegiado. Isso acontece na lesão corporal, isso acontece no furto, isso acontece no homicídio e em vários outros crimes onde existe a possibilidade de diminuição de pena. E a diminuição de pena ela é sempre representada por essa fração que vem descrita no próprio tipo. Veja que o próprio legislador vai diminuir essa pena de quanto? De 1/6 a 1/3. O juiz vai ter ali um parâmetro. Ele vai poder diminuir essa pena se um desses motivos estiverem presentes? Vai poder diminuir. Mas vai poder diminuir de quanto? De 1/6 a 1/3. O legislador deu para ele qual é o parâmetro de diminuição dessa pena. Quando se falar em aumento de pena, é a mesma coisa, só que ao invés dele dizer que vai poder reduzir a pena de 1/6 a 1/3, ele vai dizer, por exemplo, aumenta-se a pena de 1/3.
aumenta-se a pena de 2/3, aumenta-se a pena de 1/6, de 1/3 a 1/6. Ele pode fazer isso, pode mandar aumentar a pena. Então, como que eu sei que existe uma causa de aumento de pena? O próprio texto legal vai trazer para a gente na sua redação que o juiz poderá aumentar a pena. Como é que eu sei que o juiz pode diminuir? O próprio texto legal vai trazer em sua redação que o juiz pode diminuir essa pena. Se você for aí no seu artigo 121, parágrafo 4º, tá? O parágrafo primeiro fala da diminuição. O parágrafo 4º, aqui, ó, no majorado, a gente vai ter majorante, artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, ele vai dizer pra gente uma causa que aumenta a pena. O que ele vai colocar aí? Ele vai dizer claramente pra gente, no homicídio doloso, a pena aumenta se o homicídio for doloso, porque tem o culposo também, a gente já vai falar dele. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Ou maior de 60 anos. Então, percebe que o legislador disse, ó, se o homicídio for doloso, a pena é o quê? Aumentada de 1/3. Ela é aumentada de 1/3. Então, como eu disse para vocês, o crime ele pode vir na forma simples, em que é o tipo penal e a pena. O crime pode ter a sua forma qualificada, em que a pena já vem maior pelo próprio legislador, ela já é aumentada pelo próprio legislador, ele já diz, ó, deixa de ser de 6 a 20, passa a ser de 12 a 30, não é o juiz que está aumentando essa pena, ele não vai fazer o cálculo para aumentar, ela já vem aumentada no próprio tipo, e o crime pode ser na sua forma circunstanciada, majorada, que é uma causa de aumento de pena, em que o legislador vai trazer a fração pela qual o juiz pode aumentar a pena. E ele pode ser um crime privilegiado, com uma causa de diminuição de pena, que é quando o legislador traz uma fração para essa pena ser diminuída, ok? Então, olha, nós vimos aqui a forma em que se lê os artigos, tá? O caput, os parágrafos, os incisos e as alíneas, ok? A gente viu que o crime, quando vem descrito no tipo penal, ele pode vir descrito na sua forma básica ou simples, o que normalmente está no caput do dispositivo legal, e ele pode ter nos seus parágrafos causas de aumento, causas de diminuição ou até mesmo uma qualificadora. A diferença da qualificadora para a causa de aumento, em que pese ambas aumentar a pena, é que na qualificadora o tipo penal já vem com a pena maior. O próprio legislador já traz qual vai ser a pena maior do que no tipo básico. Na majorante, o legislador vai trazer uma fração para que o juiz faça o cálculo e aumente essa pena. Na minorante, a mesma coisa. O legislador vai trazer a fração para que o juiz faça o cálculo e diminua essa pena, ok? Bom, então já aprendemos a ler os artigos, já vimos o que é o crime na sua forma simples, o crime na sua forma qualificada, o crime na sua forma circunstanciada ou majorada e o crime na sua forma atenuada ou chamado de crime privilegiado. Nós encerramos esse bloco aqui, no próximo a gente ainda continua falando sobre direito penal. Até lá! Como vocês bem sabem, a gente está no meio de uma aula e nós paramos aqui nesse intervalo para poder te lembrar do seguinte: você está numa aula gratuita
E já viu o conteúdo que você está tendo nessa aula? Não é qualquer conteúdo, não. Você está aprendendo direito penal. E está aprendendo com Josiane Louvera. Isso significa que o portal trouxe para você a melhor equipe de professores que você pode ter no Rio de Janeiro para a sua formação para passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então vem com a gente. Mas antes, curta, comenta, toca o sininho, se inscreva. Por quê? Quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, quanto mais pessoas vierem através de você, mais aulas gratuitas vocês terão por aqui, não é isso? A gente dá aula para vocês, em contrapartida, você vem com os seus amigos acessar, se inscrever no portal dos concursos. Ah, e não basta só vir aqui comentar, compartilhar e curtir, não. Nada de só se inscrever. Matricule-se na nossa turma da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Você vai ter, como eu já disse anteriormente, a melhor equipe de professores, o melhor tratamento e o melhor de tudo. A gente não só dá aula para você aqui, mas a gente responde a todas as suas dúvidas. Aqui não é como qualquer outro curso online, onde você vê a gente na sua telinha e depois fica assim, ah, mas e essa dúvida? E essa? Você não vai ficar com essas dúvidas, porque nós tiramos todas as dúvidas. Penal, processo penal e leis penais, você perguntou, imediatamente eles repassam para mim e eu respondo para vocês. Então você vai estar com uma equipe que quer o seu sucesso, que quer a sua aprovação. Então não tem outro curso, vem já pro portal. Falávamos no bloco anterior acerca de como fazemos a leitura dos tipos penais, né? Vimos aí os artigos, os incisos, os parágrafos, as alíneas. Vimos aí quando que ele é um tipo penal na sua forma básica, quando ele é um tipo penal na sua forma qualificada. Justine, se é realmente importante saber? É, porque se você não souber esses conceitos básicos, você não passa adiante. Nós já tivemos questões em prova da Polícia Federal perguntando, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, perguntando o estelionato na sua forma básica tem a pena de, ou seja, a pessoa fica assim, o que é o estelionato na sua forma básica? Como já tivemos um caso concreto no enunciado e a banca perguntando se aquele tipo penal previsto no enunciado era o tipo penal na forma básica, na forma qualificada ou na forma majorada. Ou seja, o que é a forma básica dele? É o tipo penal simples, é aquele do caput do artigo, entenderam? Então a forma qualificada é aquele que o legislador já traz uma pena maior em razão do modus operandi do agente, do modo de agir, da motivação, ou em razão de como ele atuou para a prática do delito. E assim como nós temos os crimes na forma atenuada, na forma minorada e na forma majorada. Bom, então nós temos o tipo penal simples, temos o tipo penal que pode vir qualificado, o tipo penal majorado, o tipo penal privilegiado. Ainda temos aí as chamadas agravantes e atenuantes. Então, olha aqui. Como pode ser o tipo penal? O tipo penal, ele pode ser simples ou básico, como nós já falamos, e já exemplificamos com o artigo 121 do Código Penal Caput. O tipo penal pode ser privilegiado, também é o que a gente chama de minorado, porque é uma minorante, né? Uma causa de diminuição de pena. É o caso do exemplo do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. O crime pode ser circunstanciado ou majorado, que é quando tem uma causa de aumento de pena. Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. O tipo penal pode ser qualificado, que é o exemplo que nós vimos no artigo 121, parágrafo 2º, tá? Esse tipo penal, ele ainda pode ter uma atenuante ou uma agravante. Só que tem um detalhe.
Enquanto a forma básica, qualificada, majorada e privilegiada do tipo penal está no próprio artigo, o próprio tipo penal já vem trazendo as suas formas simples, qualificada, majorada e diminuída a pena. Essas formas já estão no próprio crime. Quando a gente fala de atenuante, quando a gente fala de agravante, elas não estão no próprio tipo penal. As atenuantes e as agravantes são chamadas atenuantes e agravantes genéricas. Por que genéricas? Porque elas estão na parte geral do código, tá? Então, para a gente conhecer as agravantes, e pelo nome você já sabe, se a gente está falando de circunstâncias agravantes, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Se agravam a pena, majoram, pioram, aumentam, não é isso? Só que elas não são consideradas causa de aumento, porque a agravante, ela não aumenta tanto a pena quanto a causa de aumento. Assim como as causas atenuantes, elas não diminuem tanto a pena quanto a causa de diminuição, tá claro? Então, enquanto as agravantes elas vão exasperar ali a pena, dar uma agravada na pena, as atenuantes vão dar aquela diminuidinha, aquela atenuadinha na pena. Sendo certo que a agravante nunca vai aumentar a pena tanto quanto a causa de aumento, nem a minorante, nem a atenuante vai diminuir tanto a pena quanto a minorante, tá ok? Até porque nas causas de diminuição e nas causas de aumento de pena, o legislador já traz pra gente a fração da qual o juiz vai poder aumentar ou diminuir. Nas atenuantes, nas agravantes, o legislador não traz essa fração, tá? A doutrina tem entendido que pode atenuar de no máximo sexto e agravar de no máximo sexto por conta da quantidade de agravantes e atenuantes existentes. Todavia, não há na lei aí uma fração dizendo qual vai ser a atenuação, qual vai ser a agravante. Sendo certo que a atenuante nunca pode diminuir mais que a causa de diminuição e que a agravante nunca pode aumentar mais do que a causa de aumento, tá? Então, a causa de aumento é sempre maior do que a agravante e a causa de diminuição também é sempre maior, sempre diminui mais do que a atenuante, ok? A agravante e a atenuante são genéricas, vêm na parte geral do Código Penal. As agravantes estão no artigo 61 e 62, as atenuantes estão no artigo 65 do Código Penal. Já as causas de aumento e as causas de diminuição, elas vêm no próprio tipo penal, assim como a sua forma qualificada, ok? Então, quando a gente fala aí de atenuante e de agravante, a gente vai estar falando da parte geral do código, tá? Os artigos 61 e 62 do Código Penal vão falar das agravantes. Por exemplo, o legislador vai dizer: são circunstâncias que sempre agravam a pena sempre agrava a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Então, por exemplo, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. O legislador vai trazer quais são essas circunstâncias. Aí ele vai trazer lá, inciso 1, isso está lá no artigo 61, inciso 1. Aí ele vai dizer para a gente a reincidência. Então, a reincidência é algo que sempre agrava a pena. Aí ele vai trazer lá, inciso 2, quando o agente cometeu o crime por diversos motivos. Ter o agente cometido o crime. Aí ele vai trazer a linha A até a linha L. A linha A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J e L. Então, vai trazer diversas alíneas lá. Aí, nas alíneas, ele vai dizer por motivo fútil, por motivo torpe, para facilitar ou assegurar a execução do crime, traição emboscada, dissimulação, emprego de veneno, contra ascendente e descendente, com abuso de autoridade, com abuso de poder, contra criança, contra maior de 60 anos ou pessoa enferma, mulher grávida, quando o ofendido estava sob imediata proteção, em ocasião de incêndio, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, a pena vai ser agravada nessas hipóteses. Mas veja, o legislador não diz qual vai ser, ou de quanto vai ser a agravante, ok? O 62 também é uma causa que agrava e o 65 são as circunstâncias atenuantes, que ele vai dizer, ó, são circunstâncias, abra teu código aí que você vai ver, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Vai estar escrito isso lá, sempre atenuam a pena. E aí o legislador vai trazer quais são essas circunstâncias que sempre atenuam. Também vai trazer o inciso 1, isso está lá no artigo 65. Aí vai ter o inciso 1, inciso 2, inciso 3. Aí o inciso 3 vai ser dividido em alíneas. Aí vai a linha A, B, C, D e E. Então, o legislador vai trazer para a gente as circunstâncias atenuantes nos artigos 65 e 66 do Código Penal. E vai trazer nos artigos 61 e 62 as circunstâncias que sempre agravam a pena. Abra o teu código aí em casa com calma e você vai verificar. As circunstâncias que agravam a pena, que dá uma majoradinha nessa pena, ela não pode ser uma circunstância que constitui ou qualifica o crime. Então, perceba o seguinte, vamos imaginar que você praticou um crime de homicídio. Aí você praticou o crime de homicídio por meio de emboscada. Como a emboscada já é uma qualificadora do crime de homicídio, você não vai poder majorar a pena, agravar a pena por conta dessa causa agravante, entendeu? Por quê? Porque eu não posso ter um crime que passou a ser qualificado e agravar pelo mesmo motivo que já qualificou. Então, por exemplo, matar alguém por motivo fútil ou por motivo torpe é uma qualificadora. Mas motivo fútil e motivo torpe também são causas que agravam a pena. Então, vai agravar a pena de qualquer outro crime que não tenha essa motivação como qualificadora, tá claro? Porque se o motivo fútil, o motivo torpe já qualifica o crime de homicídio e, portanto, a pena deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30, não é razoável que por esse mesmo motivo eu agrave a pena, porque senão eu estaria dando um tratamento mais rigoroso ao mesmo fato pelo mesmo motivo. Então, isso não é possível. Porque, ó, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, ok? Tá escrito lá, qualifica-se a pena porque matou ascendente ou descendente? Não. Então, se eu matar descendente ou ascendente, não é qualificadora, mas é uma circunstância agravante da pena. Por que é uma circunstância agravante? Porque ser ascendente ou descendente não está entre as causas que qualificam o crime de homicídio. Então, veja se você entendeu. Eu não posso agravar a pena de um crime pelo mesmo motivo que ele já venha a ser qualificado. Tá claro? Então, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Matei alguém por motivo fútil. Minha pena deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30. Mas motivo fútil é uma agravante genérica prevista no artigo 61 do Código Penal? É. Então também vou agravar a pena desse homicida? Não, porque isso seria bis idem. Ou seja, seria agravar essa pena duplamente, porque a pena já está maior, já passou de homicídio simples para qualificado por esse motivo. Então eu não posso agravar pelo mesmo motivo. Tá claro? Agora, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ah, mas esse alguém que eu matei foi o meu ascendente, foi o meu pai, foi minha mãe, por exemplo. Eu vou responder por homicídio qualificado? Não, porque matar ascendente não é qualificadora. Ah, mas eu vou ter minha pena agravada? Vou ter minha pena agravada porque matei um ascendente. Tá claro? Ah, e eu matei o meu ascendente, que é o meu pai ou a minha mãe, que tem mais de 60 anos. A minha pena vai ser
de 6 a 20 anos, aumentada de 1/3, porque eu matei uma pessoa maior de 60 anos. E a pena vai ser agravada porque eu matei um ascendente. Entendeu? Então eu vou poder agravar e aumentar porque os motivos são distintos. O motivo aqui não é 60 anos. Agora, não vou poder agravar por ter matado alguém com idade superior a 60 anos. Por que eu não vou poder agravar por ter matado alguém com idade superior a 60 anos? Porque eu já majorei a pena. Eu já aumentei a pena porque a pessoa tem mais de 60 anos. Então, se eu já aumentei porque tem mais de 60, eu não posso agravar pelo mesmo motivo. Porque seria bis in idem. Eu estaria punindo mais rigorosamente a pessoa pelo mesmo motivo. Tá claro? Então, olha, você já sabe ler o artigo, você já sabe identificar o que é parágrafo, você já sabe identificar o que é inciso, você já sabe identificar o que é a linha. E você já sabe identificar quando que eu estou diante de um crime na sua forma básica ou simples, na sua forma qualificada, na sua forma majorada, na sua forma privilegiada, e você já sabe o que são causas que agravam e causas que atenuam a pena. Lembrando-se que o rol das agravantes prevista nos artigos 61 e 62 é um rol taxativo, enquanto o rol das atenuantes é um rol exemplificativo. Por que isso, Josiane? O que é um rol taxativo? Primeira coisa que eu tenho que saber. Quando a Josiane diz para mim que o rol do artigo 61 e 62 é taxativo, significa que a Josiane está dizendo que as únicas hipóteses que podem agravar a pena de um crime previsto no Código Penal são essas. Eu não posso pôr outra aqui da minha cabeça. Por exemplo, matar a sogra é agravante? Não. É qualificadora? Não. É quase um estado de necessidade, né? Brincadeira. Não é nada de estado de necessidade, até porque eu vou ser sogra um dia e se alguém quiser me matar, não vai dar certo isso, né? Mas não tem nada de estado de necessidade aqui, não. Só que matar a sogra, ela não é seu ascendente nem é seu descendente, ela é ascendente do seu cônjuge. Então, sua pena vai ser agravada por matar a sogra? Não. Sua pena vai ser agravada? Sua pena vai ser aumentada por matar a sogra? Não, porque matar a sogra não é causa de aumento de pena. Matar a sogra não é qualificadora. Matar a sogra não é agravante. Então, eu vou responder pelo crime sem a pena agravada, sem a pena majorada e sem ser o crime qualificado. Todavia, a sua sogra ela pode ter mais de 60 anos. Aí vai agravar a pena? Vai, mas não porque matou a sogra. Vai agravar a pena, vai aumentar a pena, perdão, vai aumentar a pena não porque matou a sogra, vai aumentar a pena porque a sua sogra, aquela pessoa que você matou, que podia ser qualquer outra pessoa, não precisava ser sua sogra, a pessoa que você matou tem idade igual ou superior a 60 anos. Então, se tem idade igual ou superior a 60 anos, a pena é aumentada de 1/3, porque o parágrafo 4º do artigo 121 vai dizer: a pena do crime de homicídio será aumentada de 1/3 se ele for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Então, qualquer pessoa que você vier a matar com mais de 60 anos, você vai ter o homicídio majorado, com a pena aumentada, tá claro? Por quê? Porque você matou alguém com mais de 60 anos. Agora, esse alguém que você matou com mais de 60 anos, vai ter a pena aumentada de 1/3? Vai. Mas era seu ascendente, era seu pai ou sua mãe, era seu avô ou sua avó. Então, além de aumentar a pena de 1/3, vai agravar por ser ascendente. Essa agravante não incidiria se fosse a sogra. Por quê? Porque não existe essa agravante lá. Tá claro? Você só teria a pena aumentada por ela ter mais de 60. E aí, o que eu estou te dizendo? Que quando eu afirmo a você que o rol das agravantes é taxativo, é que eu não posso aplicar essa agravante quando ela não está presente no contexto da lei. Ou está na lei e vai agravar, ou não está, e eu não posso estender a uma situação que não existe, tá claro? Eu não posso, por analogia, trazer essa agravante para uma situação que ela não se aplica, nem posso incluir agravantes que não estejam expressamente previstos. E o motivo é simples, é que a norma penal incriminadora, ela é regida pelo princípio da legalidade em sentido estrito.
Então, não admite analogia e malam partem. O que é analogia? É aplicar uma situação semelhante, né? É aplicar a lei em uma situação semelhante. E aqui não dá para fazer isso. Por quê? Porque não se admite no ordenamento jurídico a analogia e malam partem. Ou seja, não é admitida para prejudicar, ela só é admitida para beneficiar. Tá claro? Então, não se admite por conta disso. Não há que se falar aí em aplicar a agravante pelo motivo de ser sogra. Você teria a agravante pelo motivo de ser ascendente ou descendente. Tá claro? Bom, a questão das atenuantes é diferente, porque atenuante é um benefício. Então, a gente tem aqui um rol de atenuantes que não é exaustivo, não é taxativo, ele é meramente exemplificativo, tá? Então, se eu tenho uma lei penal especial, o crime está previsto lá na lei penal especial, e lá na lei penal especial tem as agravantes, eu só posso aplicar as agravantes que estão lá, eu não posso estender as que estão aqui, tá? Assim como eu não posso pegar as agravantes de uma lei especial e estender para os crimes que estão no código se ela não estiver prevista aqui. O contrário, em relação às atenuantes, eu posso fazer. Então, vou lá para a lei de crime ambiental, tem as atenuantes lá. Além das atenuantes previstas na lei ambiental para atenuar a pena do criminoso, eu posso também me valer das atenuantes genéricas previstas aqui no Código Penal. Por quê? Porque como é para beneficiar, eu posso aplicar essas atenuantes que estão aqui. Já não posso aplicar as agravantes que estão aqui lá. Por quê? Porque eu não posso prejudicar, tá? Entenda uma coisa, o direito penal, ele deve ser sempre interpretado de forma favorável ao réu, tá? Ou a agravante está prevista e vai ser aplicada, ou ela não está expressamente prevista e não vai ser aplicada. Em contrapartida, as atenuantes aqui previstas poderão ser aplicadas aos crimes previstos no Código Penal e também para os crimes previstos em leis penais especiais, tá? Bom, então vimos aí como fazermos a leitura, né, dos tipos penais. Isso não há mais dúvida. Bom, quando a gente fala em crime, a gente tem que entender o seguinte: quando alguém pratica um crime, é porque alguém infringiu a regra, infringiu a norma penal. Para nós, aqui no direito penal, a regra é o Código Penal, é a lei penal que vem dizendo o que é crime, né? Então, quando a gente fala assim, praticou um crime, é porque esse alguém praticou uma conduta definida na lei como sendo criminosa. Mas nem sempre que a pessoa infringe a norma penal, ela está necessariamente praticando um crime. Por quê? Crime é uma espécie do gênero infração penal. Então, quando o agente, ele pratica um delito, ele é um delinquente, ele pratica uma infração penal, é porque ele infringiu a norma penal. E ele, ao infringir a norma penal, ele pode estar praticando um crime ou uma contravenção, ok? Então, vamos ver isso aqui. Olha só. Infração penal é um gênero. É um gênero que tem duas espécies: crime e contravenção penal. Então, infração penal é um gênero que tem duas espécies. Josiane, qual é o conceito de infração penal sob o enfoque formal, sobre o que a lei diz? Infração penal é tudo aquilo que está rotulado na norma penal incriminadora, sob pena de ameaça. Então, quando que você pratica uma infração penal? Quando você pratica um fato que está previsto na lei como sendo uma infração penal e, ao praticar esse fato, você vai ter aplicado a você uma pena, tá claro? Então, aí você vai estar diante de uma infração penal. Aí, essa infração penal, ela vai ser um gênero que vai ser dividida em duas espécies, que é crime e contravenção.
O Brasil, ele adotou o sistema dualista, binário ou dicotômico. Por que ele adotou? A gente vai dizer que ele adotou o sistema dualista, binário ou dicotômico. É porque ele adotou infração penal como gênero, tendo duas espécies. Então, se eu tenho duas espécies, eu tenho binário, dicotômico, duas espécies de um só gênero. Então, no que diz respeito à infração penal, o Brasil adotou o quê? Ele adotou o sistema dualista, binário, dicotômico, ou seja, duas espécies para um gênero. Então, a infração penal é um gênero que tem duas espécies, o crime e a contravenção. Jô, como é que eu vou saber se eu estou diante de um crime ou de uma contravenção? O legislador, na lei de introdução ao Código Penal, ele vai fazer para a gente uma diferença do que é crime e do que é contravenção. Mas diversas são as diferenças. Inicialmente, ontologicamente, a contravenção não se difere do crime, porque ontologicamente ambos são espécie do gênero infração penal. Então, ontologicamente, o que são a contravenção e o crime? São espécies do gênero crime, do gênero infração penal, ok? Então, ontologicamente, não se diferem. Justino, o que é diferença ontológica? É diferença sobre o ser. O crime é o quê? A contravenção é o quê? Então, a diferença quanto ao ser, o que eles são, não existe. Então, não há diferença ontológica, porque eles são espécies do gênero infração penal. Mas, axiologicamente, nós temos a diferença. Porque o que é a diferença axiológica? É diferença em relação ao valor. Quanto ao ser, não tem diferença, porque são a mesma coisa, espécie do gênero infração penal. Mas quanto ao critério axiológico, ao valor, aí eles se diferem. Por quê? Subentende-se, pela própria definição legal de cada um, que o crime é uma infração penal mais grave que a contravenção penal. Tanto é assim que a contravenção ela é apelidada pela nossa doutrina de crime anão, de crime vagabundo, de crime liliputiano. Por quê? Porque são infrações bem menos graves do que o crime. Então, quanto ao aspecto ontológico, não há diferença. A gente só vai ter diferença quanto ao aspecto axiológico. Então, a contravenção será chamada de crime anão, de crime vagabundo, de delito liliputiano, porque é menos grave do que o crime. Então, não guardam a contravenção e o crime distinção de natureza ontológica, porque ambas são espécies do gênero infração, mas guardam distinção axiológica quanto ao valor. Por quê? Porque o crime é uma infração mais grave do que a contravenção penal. É uma questão de política criminal. O legislador, por questão de política criminal, vai definir o que é crime e o que é contravenção de acordo com essa diferença axiológica quanto à gravidade de uma ou de outra. Tá claro? Então, a gente verifica que as diferenças serão trazidas pela própria lei e a primeira diferença entre o crime e a contravenção está na pena e está prevista no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que é o Decreto 3.914 de 41. Esse decreto vai trazer para a gente a diferença de uma para outra e vai dizer para a gente o seguinte, olha, considera-se crime, olha o que é crime, a infração penal, então gênero, espécie do gênero infração. A que a lei comina pena de reclusão ou de detenção. Então, qual é a pena para o crime? Reclusão ou detenção. Quer isoladamente, pode ser só a reclusão ou só a detenção, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Então, vamos colocar isso aqui para você entender. O crime vai ter uma pena privativa de liberdade
de detenção apenas, reclusão apenas, isolada, ou detenção ou reclusão. Ou ele pode ter detenção e ou multa. Pode ser detenção e multa, detenção ou multa. E pode ser reclusão e ou multa. Então, o que a gente pode ter aqui? Exatamente o que disse o legislador. Reclusão isoladamente, detenção isoladamente. Agora, detenção e ou multa. Reclusão e ou multa. Nunca só a multa. Aí, como é que a gente diferencia isso da contravenção? Porque a contravenção penal vai ter uma pena privativa de liberdade que não vai ser a detenção nem a reclusão, vai ser a prisão simples, que pode vir isolada. Ela vai ter a pena isolada de prisão simples. Ou ela pode ter prisão simples e ou multa. Mas ela pode ter a pena de multa isolada, coisa que não existe no crime. Tá vendo? Então, olha só, a pena da contravenção, a contravenção é uma infração penal que ele combina a pena isoladamente de prisão simples ou de multa ou ambas. Então, pode ser prisão simples apenas, prisão simples ou prisão simples e multa. E pode ser apenas a multa de forma isolada, tá claro? Então, a diferença quanto à gravidade entre o crime e a contravenção está na pena. No crime, a pena nunca será uma pena de multa isoladamente. Nunca. A multa sempre virá acompanhada de uma pena privativa de liberdade no crime. Enquanto na contravenção, não. A pena privativa de liberdade já é uma pena bem mais branda, que é a prisão simples, porque ela não tem rigor penitenciário, tá? E ela pode ser a contravenção punida apenas com pena de multa. É o que diz o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, tá? Aí você vai perguntar para mim, mas Jô, qual é a diferença de detenção para reclusão e prisão simples? Olha só. Detenção, reclusão e prisão simples são penas privativas de liberdade. Quando alguém pratica um crime, a pena vai ser de reclusão ou de detenção a depender da pena que ela tiver recebido. Se a pessoa foi condenada a uma pena igual ou superior a 8 anos, ela vai ter uma pena de reclusão, tá? Reclusão, se a pessoa foi condenada a uma pena igual ou superior a 8 anos de reclusão, ela vai iniciar o cumprimento da pena no regime inicialmente fechado. Se a pena é menor que 8 e maior que 4, ela vai estar no regime semiaberto. Se a pena é menor que 4, no regime aberto. Agora, quando o crime é punido com detenção, o regime já é inicialmente o semiaberto e depois o aberto. Então, nos crimes punidos com detenção, o regime inicial não é fechado. O regime inicial ou vai ser o semiaberto ou aberto. Enquanto nos crimes punidos com reclusão, o regime inicial pode ser o fechado, o semiaberto e o aberto. Então, ele é mais rigoroso. E quando se trata de prisão simples, não vai haver o rigor penitenciário, conforme descreve o artigo 6º da Lei de Contravenção Penal. Então, a gente percebe que a infração penal é esse gênero que pode ter essas duas espécies, crime e contravenção, e que tem várias diferenças entre elas. A principal, descrita no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, é a diferença relacionada à pena, porque o crime não vai ter a pena de multa isolada e a contravenção pode ter. Porém, pessoal, essa diferença existe, está aí no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, mas ela hoje perdeu um pouco o motivo da sua existência. Por quê? Porque hoje nós temos o crime de
do usuário de drogas que adquire substância entorpecente, que transporta, que tem em depósito a substância entorpecente para o seu próprio consumo. Esse crime do usuário de drogas, ele está previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E aí, lá, a gente vai ver que o artigo 28 ele é considerado crime, não houve descriminalização, e a pena não é privativa de liberdade nem de multa, a pena é alternativa. A pena do crime do usuário de drogas é uma pena de advertência, uma pena de prestação de serviço à comunidade e uma pena de medida educativa. O que significa dizer que nós não vamos ter aí essa diferença que nós temos aqui na legislação do Código Penal e ele vai ser considerado um crime, tá? Então, é só para dizer para você que hoje esse conceito, essa diferenciação primária entre crime e contravenção se esvaziou após a lei de drogas. Por quê? Porque hoje nós temos um único crime previsto na lei de drogas, que é o crime do usuário, do artigo 28, em que o legislador previu um crime cuja pena nem privativa de liberdade é e nem muito menos de multa. A pena é alternativa, tá? Então, a gente numa prova se diferencia a contravenção do crime em razão disso, que está previsto no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal? Sim. Porém, a gente tem que saber que essa diferenciação, esse conceito, ele hoje está esvaziado. Por quê? Porque hoje nós temos um crime que não tem nenhuma dessas penas e é considerado crime, ok? Então, a gente viu que a diferença básica está em relação à pena, já que no crime a gente vai ter pena de privativa de liberdade, de detenção e reclusão, e na contravenção a gente vai ter a prisão simples, que é uma pena sem o rigor penitenciário de uma detenção ou reclusão, conforme prevê o artigo 6º da Lei de Contravenção Penal. E aí eu fiz constar aqui com vocês no comentário acerca da observação quanto ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que não é uma contravenção penal, é um crime e que a pena não é nem privativa de liberdade nem de multa, que é o caso do usuário de drogas, ok? Falamos sobre tudo isso no bloco anterior, agora vamos falar da próxima diferença. A próxima diferença que vamos ver é que o crime, ele pode ser de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada ou de ação penal de iniciativa privada, conforme prevê o artigo 100 do Código Penal. Já a contravenção penal, ela será sempre de ação penal pública incondicionada, nos termos do artigo 17 da Lei de Contravenção, que vai dizer pra gente o seguinte, ó, artigo 17 da Lei de Contravenção. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício, ou seja, quando se tratar de contravenção penal, a ação é sempre penal pública e pública incondicionada, enquanto o crime, ele pode ser de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, ou ele pode ser um crime de ação penal de iniciativa privada. Então, a segunda diferença entre o crime e a contravenção está na ação penal. Jussiane, mas aí como que eu vou saber se a ação é pública e condicionada? Isso você vai saber no decorrer das nossas aulas, porque você bem sabe que essa aula que nós estamos aqui tendo é para você ter uma noção geral do que você vai estudar dentro de Direito Penal comigo, mas o curso completinho você vai ter aqui no site do Portal dos Concursos, onde nós falaremos de tudo isso nos mínimos detalhes, né? Mas, enquanto isso não vem, vamos continuar falando das diferenças. A primeira entre crime e contravenção é em relação à pena, a segunda é em relação à ação, e a terceira diferença entre crime e contravenção penal é que os crimes admitem a punição quando o crime é tentado. Já a contravenção penal não pune a tentativa. Então, se você quer matar alguém e não consegue matar por circunstância alheia à sua vontade, você vai ser punido pelo crime de homicídio na forma tentada. Então, os crimes admitem a punição da tentativa, via de regra. Já a contravenção penal não admite a punição pela tentativa, conforme prevê o artigo 4º da Lei de Contravenção, que vai dizer
não é punível a tentativa na contravenção, enquanto no crime admite-se essa punição. Eu digo a vocês, via de regra, que quando nós formos efetivamente estudar direito penal, nós vamos verificar que alguns crimes não admitem a tentativa, como por exemplo, os crimes de atentado, os crimes habituais, eles não admitem a tentativa, né? Então, existem os crimes omissivos próprios, os crimes culposos, são crimes em que não se pune a tentativa, mas via de regra, os crimes admitem a punição na sua forma tentada, coisa que não se admite nunca na contravenção penal, tá? Então, essa foi a terceira diferença. A quarta diferença entre crime e contravenção: é possível, de forma excepcional, a aplicação da lei penal brasileira incriminadora ser aplicada a fatos ocorridos em território estrangeiro, o que a gente chama de possibilidade da extraterritorialidade da aplicação da lei penal. Isso não se admite na contravenção. O artigo 2º da Lei de Contravenção Penal vai nos dizer que a lei de contravenção penal somente será aplicada às contravenções praticadas dentro do território nacional. Então, a lei de contravenção é regida pelo princípio da territorialidade absoluta, enquanto que a lei penal, no que diz respeito aos crimes, ela é regida pela territorialidade temperada ou mitigada, porque, excepcionalmente, admite-se a aplicação da extraterritorialidade, que é a possibilidade da aplicação da lei penal brasileira ser, na verdade, alcançar fatos ocorridos em território estrangeiro. Então, o artigo 2º da Lei de Contravenção Penal vai dizer que a lei de contravenção só é aplicável às contravenções praticadas no território nacional. Então, a gente tem aqui a territorialidade absoluta, enquanto que a lei penal, no que diz respeito aos crimes, admite a extraterritorialidade de forma excepcional, a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada e a hipercondicionada. Assunto esse que também teremos aqui no nosso módulo de Direito Penal para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar, ok? Outra diferença que nós temos entre o crime e a contravenção penal está na competência, tá? Então, quanto à competência de quem vai julgar, quanto aos crimes, nós temos crimes que são de competência da Justiça Estadual e temos crimes que são de competência da Justiça Federal. Quando se fala em contravenção, todas as contravenções penais só podem ser julgadas pela Justiça Estadual. É o que diz a súmula 38 do STJ e o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Então, os crimes, teremos crimes que serão julgados pela Justiça Estadual e teremos crimes que serão julgados pela Justiça Federal. Já as contravenções somente poderão ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual. A Justiça Federal não tem competência para julgar as contravenções penais, ainda que praticadas em detrimento de bens, interesses e serviços da União, tá? A única hipótese em que você vai verificar que a contravenção penal não vai ser processada e julgada pelos juízes de primeira instância do Estado é quando o autor da contravenção, quando o criminoso, quando o contraventor, ele for pessoa que goza de prerrogativa de função, por exemplo, de foro privilegiado. Ele é, por exemplo, um senador. Um senador, quando pratica uma infração penal, ele é julgado pelo STF. Então, se ele praticar uma contravenção, no exercício da função em razão dela, é o STF quem vai julgá-lo e não o juiz de primeira instância. Mas fora das hipóteses em que a gente tem foro privilegiado, só quem pode julgar as contravenções é a Justiça Estadual, tá? A outra diferença é quanto ao limite de tempo para cumprimento de pena. Quando você pratica um crime, ainda que você receba 100 anos de pena privativa de liberdade, você vai cumprir no máximo 40 anos, que é o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade no nosso ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 75 do Código Penal. Todavia, quando você pratica uma contravenção penal, esse tempo máximo vai ser de 5 anos nos termos do artigo 10 da Lei de Contravenção. Então, se você pratica uma contravenção penal, o tempo da prisão simples não pode, em nenhum caso, ser superior a 5 anos.
Nunca vai ultrapassar os 5. Agora, quando você pratica um crime, o tempo máximo da pena não pode ser superior a 40 anos. Aqui está 30, mas isso foi alterado. Hoje são 40 anos, tá? Não pode ultrapassar 40 anos, é o que diz o artigo 75, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Então, a gente tem aí, quanto aos limites da pena, essa diferença. O que nós vimos, portanto, que o crime e a contravenção penal são espécies do gênero infração penal, que não tem diferença ontológica, porque quanto ao que elas são espécies do gênero infração, que elas têm apenas diferença axiológica, ou seja, em relação ao valor. E aí nós vimos que a primeira diferença está em relação às penas, a segunda diferença está em relação à hipótese em que a contravenção ela não pune a tentativa e o crime pune a tentativa. Nós vimos a terceira diferença aqui de crime e contravenção, em que a contravenção penal não admite a extraterritorialidade e o crime admite a extraterritorialidade. Vimos que a competência para julgar as contravenções, regra, justiça estadual, a competência para julgar os crimes pode ser justiça estadual, justiça federal, a depender do crime que foi praticado e quem o praticou. Vimos que quanto ao cumprimento de pena, as contravenções penais com pena privativa de liberdade não podem ultrapassar 5 anos e os crimes não podem ultrapassar a 40 anos. Então, há diferenças axiológicas entre crime e contravenção e nós vimos todas elas aqui, ok? Agora nós vamos verificar o seguinte: crime, para nós, é o conceito doutrinário e não mais aquele legal. O crime é uma infração penal, né? A contravenção é uma infração penal. Mas qual é o conceito doutrinário acerca do crime de contravenção? Tanto o crime quanto a contravenção nada mais é do que um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. O que é isso, Josiane? Para que haja um crime, para que haja uma contravenção, você tem que ter um fato típico. E para ter um fato típico, você precisa de uma norma, você precisa de uma lei descrevendo aquele fato como crime, como contravenção. Então, o legislador, ele diz para a gente que um crime só é crime, uma contravenção só é uma contravenção quando a gente tem uma lei incriminando aquela conduta. Quando a gente tem uma lei, não é qualquer lei, é lei em sentido estrito. Só quem vai legislar para criar crimes e combinar penas é a União, segundo o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Excepcionalmente, a própria Constituição traz a exceção, será possível os estados legislarem sobre o direito penal, desde que autorizado pela União mediante lei complementar. Mas como, para se fazer uma lei complementar, para autorizar um determinado estado a criar um crime, o trabalho é tão grande quanto o próprio trabalho de se criar o crime, nós não temos nenhum crime hoje previsto na nossa legislação criado pelo Estado, tá? São todos criados pela União, porque o trabalho que a União vai ter para parar o Congresso, fazer uma lei complementar para autorizar o Estado X a criar um crime para ele, a gente já tem uma lei que já vai trazer o crime. Então, a gente tem o princípio da legalidade regendo a norma penal incriminadora. A fonte formal imediata do direito penal é a lei em sentido estrito, é a lei ordinária. Então, não se cria crimes, nem contravenções, nem se combina penas através de medida provisória, de decretos, de resoluções, de portaria, nada disso. Só se pode criar crimes e combinar penas a partir de lei e lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária, que é de competência da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição, e combinado com os artigos 5º e inciso 39 também da Constituição e o artigo 1º do Código Penal. Tá claro? Então, crime e contravenção, no seu conceito analítico, no seu conceito doutrinário, nada mais é que um fato típico, antijurídico e culpável. E aí, esse fato típico, antijurídico e culpável, né? Fato típico, antijurídico e culpável, que é o conceito que nós vamos usar para estudar, ele vai ter aí os seus substratos, né? Para que tenhamos um crime, deixa eu pôr aqui para vocês, uma contravenção,
o crime ou a contravenção penal tem que estar previsto em lei, né? Então, a gente vai ter um fato típico. O que é um fato típico? Quais os substratos desse fato típico? A gente precisa de uma conduta que se enquadre em crime ou contravenção. Essa conduta tem que ser praticada com dolo ou com culpa. E essa conduta tem que ser geradora de um resultado. Então, ela tem que ser o nexo causal, ela tem que ser a causa de um resultado. E esse resultado tem que estar previsto em lei, tem que haver a tipicidade. Tem que haver a tipicidade, ok? Então, a gente tem uma conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão. Quando a conduta é uma ação, a gente tem o que a gente chama de crime comissivo. Quando a gente tem uma omissão, a gente tem o que a gente chama de crime omissivo. O próprio legislador traz uma omissão. Essa conduta, essa ação, essa omissão tem que ser praticada com dolo ou com culpa, que tem que ser a causa de um resultado. Esse resultado tem que estar previsto na lei. É o que a gente chama de tipicidade formal. A tipicidade formal nada mais é do que a adequação do tipo, a adequação da conduta a uma norma penal. E a gente vai ter a tipicidade material, que nada mais é que a violação do bem juridicamente tutelado, ok? Bom, quando você tem esse fato típico, uma conduta que gerou esse resultado tipificado em lei, por isso que a gente diz que tem que ter uma norma prevista, você tem que verificar se isso que foi praticado é antijurídico, é ilícito. Tem que ter ilicitude. Por quê? Se esse fato praticado não foi ilícito, não vai ser crime. Então, para ser crime, tem que ter todos esses substratos aqui, mais a antijuridicidade. Tem que ser contrário à norma, contrário à lei. Tá ok? E aí você vai verificar o seguinte: não pode ter causas que excluam a ilicitude. Porque se tiver uma causa que exclui a ilicitude, já não vai ser crime. E quais as causas que excluem ilicitude? Estão no artigo 23 do Código Penal. As causas que excluem ilicitude são estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Essas são as causas excludentes de ilicitude. E nós temos a culpabilidade. Olha só, tem que ser o fato típico, jurídico e culpável. Então, aqui a gente tem a chamada culpabilidade. Para que seja um crime, a gente precisa de quê? De um fato típico, ilícito e culpável. Se o fato é típico e nenhuma dessas causas excludentes da ilicitude estão presentes, a gente continua analisando. Fato típico e ilícito. Porque se tiver uma dessas causas excludentes de ilicitude, ele deixa de ser ilícito, deixa de ser crime, nem continua a análise. Culpável. Para que alguém responda por um crime, esse alguém que praticou a conduta tem que ser o quê? Imputável. A gente precisa da imputabilidade. O que é imputabilidade? É o fato de poder imputar o fato criminoso a alguém. E quando que eu posso imputar o fato criminoso a alguém? Quando essa pessoa é maior de 18 anos e ela é mentalmente sã. Mentalmente sã, ou seja, não é doente mental, tá claro? Tem que ser imputável, tem que ter potencial consciência da ilicitude e tem que ser possível exigir dela uma conduta diversa. Tem que ter a exigibilidade de conduta diversa.
Porque se eu não puder exigir uma conduta diferente da que a pessoa teve, não vai ser o crime. Então, para que haja um crime, eu preciso de quê? Para que haja um crime ou uma contravenção? Um fato típico, ilícito e culpável. E então, esse é o conceito hoje usado pela doutrina, tanto do crime quanto da contravenção. Fato típico, antijurídico e culpável. Então, eu tenho que ter uma conduta dolosa ou culposa que seja a causa direta de um resultado que esteja previsto em lei. Não pode ter nenhuma causa excludente de licitude e tem que estar presente as causas de culpabilidade. Por quê? Porque se a pessoa for inimputável, menor de 18 ou doente mental, ela é inimputável, exclui a culpabilidade, não vai ter crime. Se ela não tiver potencial consciência de ilicitude, também exclui. Se não for possível exigir dela uma conduta diversa, também exclui. Então não pode ter a exclusão de nenhum desses elementos. Aí vamos ter um crime ou uma contravenção penal. Acontece que, para praticar essa conduta, eu preciso de quê? De um sujeito. Eu preciso de um sujeito. Então, o crime precisa ser, o fato típico, ele tem que ser praticado por quem? Por um sujeito, por um ser humano, é da natureza humana praticar o fato. Eu preciso de um sujeito para praticar o tipo penal, tá claro? A tipicidade, ela nada mais é que a operação de ajuste entre o fato e a norma. Ou seja, aquilo que a pessoa praticou tem que estar previsto no tipo penal, para que a gente diga que existe o quê? A tipicidade penal. Então, para que haja um crime, eu preciso que alguém o pratique. Esse alguém é o chamado sujeito ativo. Então, para que haja um crime, o que eu vou verificar? Para que haja um crime ou uma contravenção penal, eu vou ter um sujeito ativo, que é o agente que praticou a conduta, e o sujeito passivo, que normalmente é a pessoa contra quem a conduta foi praticada. A gente analisa quem praticou, é o sujeito ativo. Contra quem foi praticada? Regra. A regra é que quem pratica a infração penal é uma pessoa física, porque a gente viu que precisa de uma conduta, né? É qualquer pessoa física capaz, ou seja, mentalmente são, com 18 anos, porque essa pessoa física vai praticar uma conduta, que vai ser aquela ação ou omissão que vai ser dolosa ou culposa. E essa ação ou essa omissão será a causa de um resultado previsto em lei. Aí a gente vai dizer que tem o quê? O fato típico. Via de regra, quem é o sujeito ativo de um crime? É uma pessoa física, um ser humano, alguém imputável, alguém mentalmente são, alguém com mais de 18 e mentalmente são. A única hipótese que a gente vai poder punir pessoa jurídica, a única hipótese que a gente vai poder punir pessoa jurídica como autora de crime é no crime ambiental, por força do que está previsto aqui no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 3º da Lei 9.605 de 97. Entendamos o seguinte, para que haja um crime, a gente precisa de uma conduta. A conduta, ela é uma ação voluntária de um ser humano, tá claro? Mas é possível, segundo a lei dos crimes ambientais, que essa ação voluntária consciente de um ser humano seja praticada em nome de uma pessoa jurídica, por exemplo. Em razão da pessoa jurídica, em prol dessa pessoa jurídica. E quando isso for praticado no que diz respeito aos crimes ambientais, aí será possível imputar um crime a uma pessoa jurídica. Fora da hipótese prevista na Lei de Crime Ambiental, não há possibilidade de falarmos em pessoa jurídica como sujeito ativo de um crime.
Porque o sujeito ativo de um crime, regra, é aquele que pratica a conduta, e quem pratica a conduta é só o ser humano, porque pessoa jurídica não pratica conduta alguma. Todavia, é possível que uma pessoa física pratique uma conduta em nome dessa pessoa jurídica, e quando essa conduta estiver tipificada, ela estiver prevista como um crime ambiental, será possível imputar esse fato criminoso à pessoa jurídica, ok? Mas é necessário que saibamos que o sujeito ativo de um crime, em regra, é o ser humano. Só vai ser possível aplicar à pessoa jurídica a imputação de um crime quando se tratar de crime ambiental, ok? Agora, nós temos aí o chamado sujeito passivo do crime, né? Em regra, o sujeito passivo de um crime vai ser sempre o Estado, porque o sujeito passivo primário de um crime é sempre o Estado, porque cada vez que alguém pratica um crime, ela viola a norma jurídica, e ao violar a norma jurídica, você vai estar atentando contra aquilo que o Estado disse que não era para ser feito, tá claro? Então, você vai ter aí o Estado. E, secundariamente, você vai ter a vítima propriamente dita, que é a pessoa contra a qual o crime foi praticado, ok? Mas, passando pelo sujeito ativo, nós temos que classificar os crimes. E os crimes podem ser classificados em crimes próprios, crimes de mão própria ou crime comum. O que é essa classificação? Então, Josiane, é possível a gente ter um crime comum, um crime próprio e um crime de mão própria. O que é um crime comum? Um crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Exemplo, matar alguém. Matar alguém é um crime que qualquer pessoa pode praticar. Furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Quem pode praticar? Qualquer pessoa. Então, a gente está diante de crimes comuns, porque não se exige uma condição, uma característica especial do sujeito ativo. Qualquer um pode ser autor desse crime. Qualquer pessoa, maior capaz. Agora, o crime próprio. O crime próprio é aquele que o legislador exige uma condição especial do seu sujeito ativo. Exemplo disso, crimes próprios do funcionário público contra a administração pública. Crime que tem esse exemplo: corrupção passiva, concussão, prevaricação, peculato, advocacia administrativa, abandono de função. São todos crimes que o legislador exige que, para o crime ser praticado, o autor do crime seja um funcionário público. Então, o legislador exige uma condição especial do sujeito ativo para que o crime exista. Então, a gente chama isso de crime próprio, porque não é qualquer pessoa que pode ser o sujeito ativo. Agora, e o crime de mão própria? É aquele crime que só pode ser praticado por aquela pessoa específica. Exemplo, falso testemunho. Só quem pode praticar o falso testemunho é quem? A testemunha, mais ninguém. Falso testemunho é um crime próprio da testemunha. Ninguém mais pode praticar esse crime. Então, a gente vai verificar o seguinte: o crime, ele se classifica quando o sujeito ativo é em crime comum, quando o tipo penal não exige qualidade ou condição especial do seu sujeito ativo. Exemplo, homicídio, furto, roubo, etc. A maioria dos crimes, né? Já o crime próprio, o legislador exige qualidade ou condição especial do seu sujeito ativo. Exemplo, peculato, corrupção passiva, como eu já havia dito. Crimes de mão própria, o tipo penal exige qualidade ou condição especial do agente, pessoa capaz de praticar a infração penal. A execução do crime só pode ser cometida por essa pessoa e por nenhuma outra, tá claro? É o tal do falso. Exemplo disso, falso testemunho, falsa perícia, são crimes de mão própria. João, como é que se difere isso de mão própria pelo crime próprio? Porque, afinal de contas, está muito parecido. Não, no crime próprio, o legislador exige uma condição especial do sujeito ativo, mas a execução pode ser praticada por outra pessoa. Por exemplo, no crime de peculato. Peculato, furto em que você subtrai coisa móvel, dinheiro ou valor, de que em razão da facilidade que o cargo lhe proporciona. Então, o João, ele é policial da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. E eu não sou policial. Aí o João vira-se para mim e fala: Josiane, me ajuda a furtar as rodas daquele carro que foi apreendido ontem, que está lá no pátio. Eu falei: pô, faço, ajudo. Eu sei que ele é policial, mas eu não sou. Ele diz: olha só, como eu tenho facilidade de entrar lá, por causa do carro que eu ocupo, você vai me acompanhando, eu vou ficar conversando com o chefe da repartição, você disfarça que está ali fora, enquanto isso você vai pegando as coisas, ok? Ok.
E aí, o crime vai ser de peculato? Vai. Nós dois responderemos pelo crime? Sim. Inclusive, eu também responderei mesmo sem ser, porque eu concorri para o crime de peculato sabendo que ele era funcionário público. O crime só vai ser de peculato porque ele, em razão da facilidade que o cargo deu, foi comigo para a gente subtrair aquelas rodas. Então, a gente está num crime próprio. Agora, no crime de falso testemunho, não adianta o João, que é testemunha, pedir para eu testemunhar por ele. Só ele pode. Então, além do legislador exigir uma condição especial da gente, o crime só pode ser praticado por aquela pessoa. Não pode ser por outra, tá? Quanto ao sujeito passivo, o crime também vai se classificar em crime comum e em crime próprio, ou bipróprio. Por quê? Quem é o sujeito passivo de um crime? O sujeito passivo de um crime é a pessoa ou o ente que sofre as consequências da infração penal praticada pelo agente. Então, pode figurar como sujeito passivo qualquer pessoa física ou jurídica, ou mesmo um ente indeterminado, destituído de personalidade jurídica, como, por exemplo, a coletividade, a família. E, nesse caso, a gente classifica o crime como sendo crime vago. Como assim, Josiane? Um ente indeterminado. Vamos imaginar o crime de tráfico de drogas. Quando o traficante está traficando droga na rua, quem é a vítima? Nós não temos uma vítima individualizada. Então, o tráfico de drogas é um crime vago. Por quê? Porque o sujeito passivo é um ente indeterminado, é a coletividade, é a sociedade como um todo. Então, não tem o Joãozinho, o Pedrinho, Mariazinha, Zezinho, que é vítima desse crime, não. É a coletividade como um todo. Então, a gente tem aqui o sujeito passivo como ente indeterminado, que é a coletividade. Então, a gente tem o chamado crime vago. Então, quanto ao sujeito passivo, o crime também vai poder ser classificado, tá? Inclusive, o próprio sujeito passivo tem a sua classificação. Por quê? Classificação do sujeito passivo. A gente tem o sujeito passivo constante, imediato, formal, geral ou genérico, que é sempre o Estado. Como eu disse a vocês, em todo crime, o Estado vai ser sujeito passivo. Por quê? Porque o Estado ele está sempre interessado na manutenção da paz pública e da ordem social. Então, ele sempre vai ser vítima de um crime. Agora, a gente pode eventualmente ter o sujeito passivo eventual, imediato, material, particular, acidental. É o titular do interesse penalmente protegido. Então, exemplo, você tem um crime de corrupção passiva. Um funcionário público solicitou vantagem indevida a determinada pessoa. Nós vamos ter dois sujeitos passivos. O Estado e aquela pessoa sobre a qual recaiu a solicitação do funcionário público. Então, aí, a gente vai ter o Estado enquanto sujeito passivo e o particular também. Tá claro? Agora, pode ter crimes que eu não tenho esse particular individualmente, esse particular individualizado, que é o chamado sujeito passivo indeterminado, o ente indeterminado. Tá claro? E aí, o crime contra o sujeito passivo também se classifica em crime comum ou crime próprio. O que é o crime comum? É aquele que a lei não exige qualidade ou condição especial do ofendido. Qualquer pessoa pode ser vítima. Exemplo, homicídio, furto, roubo, apropriação indébita. Crime próprio, quando a lei exige qualidade ou condição especial do sujeito passivo. Por exemplo, estupro de vulnerável. No estupro de vulnerável, só pode ser vítima do estupro de vulnerável a pessoa que é vulnerável. Quem é o vulnerável? Menor de 14 anos, o doente mental ou a pessoa que não podia oferecer qualquer resistência. Esse é o vulnerável, tá claro? Então, quanto ao sujeito passivo, o crime também vai se classificar em crime comum e em crime próprio. No sujeito ativo e no sujeito passivo, o crime é comum quando o legislador não exige nenhuma condição especial do sujeito ativo nem do sujeito passivo. O crime é próprio quando o legislador exige alguma condição especial do sujeito ativo, ou também pode ser próprio quando o legislador exige alguma condição especial do sujeito passivo. E o crime pode ser bipróprio, que é quando o legislador exige no mesmo tipo penal a condição especial do sujeito ativo e do sujeito passivo. Exemplo disso, o crime de infanticídio. O crime de infanticídio é um crime que o legislador diz que é a própria mãe matando o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Então, quem é o sujeito ativo? A mãe. Quem é o sujeito passivo? O próprio filho. Então, a gente pode ter o chamado crime bipróprio quando o tipo penal exige qualidade especial do sujeito ativo e do sujeito passivo. O exemplo que eu já tinha dito para vocês, o crime de infanticídio. Nós vamos ter aí a possibilidade do crime de dupla subjetividade passiva, quando a lei exige pluralidade de vítimas obrigatoriamente. Exemplo disso, violação de correspondência.
Na violação de correspondência, a gente vai ter a dupla subjetividade passiva. Necessariamente dois sujeitos passivos. Por quê? Quando a violação de correspondência, eu estou violando a correspondência em respeito ao destinatário, mas também diz respeito ao remetente. Então, necessariamente, eu vou ter duas vítimas, tanto o remetente quanto o destinatário. E a gente vai chamar isso de dupla subjetividade passiva. Outro detalhe, o morto pode ser a vítima de um crime? Olha só, o morto é um cadáver e o cadáver não é titular de direitos, portanto, ele não pode ser sujeito passivo de um crime. Mas existe no Código Penal os crimes contra os mortos? Sim, mas a vítima nesse caso não é o morto, porque ele não é mais sujeito de direitos. A vítima nesse caso é a família que vai estar interessada no bom nome daquele familiar que já faleceu. A mesma coisa em relação aos animais. Os animais são vítima de crime? Não. Embora possa aparecer como objeto material de crime, principalmente nos crimes ambientais, o animal, ele não é a vítima do crime. Quando esse animal é um animal de estimação e esse animal é morto por alguém, por exemplo, aí a vítima do crime é o dono desse animal. A gente diz, inclusive, que esse crime de dano, porque causou um dano ao dono do animal. Mas quando é um crime ambiental, o sujeito passivo é a coletividade, tá? Não é o animal em si. O crime contra o meio ambiente, o crime ambiental, ele vai ter como sujeito passivo a coletividade e não o animal em si, tá? Não é o animal em si. Bom, quanto à classificação, portanto, o crime em relação ao sujeito ativo, em relação ao sujeito passivo, ele pode ser um crime comum, um crime próprio, um crime de mão própria em relação ao sujeito ativo. Em relação ao sujeito passivo, crime comum, crime próprio, bipróprio ou de dupla subjetividade passiva, que é quando eu tenho dois necessariamente sujeito passivo ou mais, tá ok? Quanto ao objeto material do crime, o que pode ser objeto material do crime? O objeto material do crime é aquela pessoa ou aquela coisa sobre a qual recai a conduta do agente, ok? Então, a gente ainda vai ter os chamados crimes formais, crimes materiais ou crimes de mera conduta, que também é uma classificação doutrinária acerca dos crimes. Então, a classificação doutrinária dos crimes ela é imensa. Então, ela pode ser crime próprio, crime comum, crime formal, crime material, crime de mera conduta, crime instantâneo, crime permanente. Então, são várias as classificações. Porém, todas elas nós estudaremos no nosso curso de Direito Penal para o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, você está aqui comigo no portal dos concursos e teve uma aula que te apresentou, nesse 1 hora e meia de aula, nós apresentamos para você o direito penal. Mas a gente apresentou o embrião do direito penal. Muita coisa há aqui para que você tenha que aprender, para que você tenha que estudar para fazer a sua prova. Então eu, professora Josiane Louvera, convido a todos vocês a virem estudar conosco aqui no portal dos concursos, onde você terá um curso completo de teoria para o seu concurso da Polícia Militar. Além do curso completo, você vai ter um curso de exercícios, você vai ter simulados, você vai ter imersão, ou seja, tudo o que você precisa para passar no seu concurso, você vai achar aqui com a gente. Então, o curso está todo pensado para que você seja aprovado. E aí a gente não está criando fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica para passar em concurso. Eu leciono em concurso público há 23 anos. Vou fazer 24 anos de sala de aula agora em setembro de 2023. E há 23 anos a gente acaba trabalhando com o sonho das pessoas. Eu costumo dizer que professor de concurso público, ele tem um dom que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente trabalha com o seu sonho. Você está aí do outro lado me ouvindo e nesse momento o seu sonho é passar para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Talvez esse seja apenas o primeiro degrau do seu sonho, porque às vezes você está
vendo que esse é o melhor concurso para esse momento, mas que você aspira a outros no futuro, ou você quer mesmo ser PM a sua vida inteira, não importa. O que importa é a gente está aqui para te ajudar a realizar, a alcançar esse sonho. E para isso, a gente pensou num curso completo para você sair daqui efetivamente preparado. E não tem fórmula mágica. Para passar, você precisa estudar. E não há outro caminho a não ser esse. Qual é o caminho? Você tem que estudar a teoria para você saber sobre o que você está falando. E depois que você estudar a teoria, você vai fazer muitos exercícios, tá? E exercício, como o próprio nome diz, é exercitar conhecimento. E exercitar conhecimento não é olhar para uma questão e falar letra A porque eu acho que é isso. Não, exercitar conhecimento é você procurar a resposta. Mesmo que você saiba qual é, você vai procurar no seu material de estudo teórico a resposta para você saber me dizer, para você saber na questão o que nas outras estão errado para você ter marcado aquela opção como a correta. Porque assim você está exercitando o seu aprendizado, o seu conhecimento. Depois de você fazer muitos exercícios, você vai fazer muitos simulados. Aí sim, o simulado, ele é a simulação de uma prova. Nesse, você não vai procurar lá no seu material teórico a resposta. Você vai depender daquilo que já existe na sua cabeça. E é claro, depois de tudo isso, você vai ter uma imersão, aulas dirigidas, prontas, para que você tenha efetivamente a imersão dentro dos seus estudos para passar no concurso. Então, você quer ter tudo isso e muito mais? Vem aqui pro portal, vem estudar com a gente, que você vai ter professores gabaritados, preparados, professores que realmente são pessoas que têm responsabilidade com a tua aprovação e que são preparados para lecionar em concurso público, ok? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e, é claro, eu espero vocês no nosso módulo de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial para o concurso da PEMERS. Até a próxima!